absolutas e nós queremos discutir biblicamente se elas são ou não, se de fato tem que fazer essas questões que vieram, né, da lei mosaica e atravessaram até os dias de hoje. Então, o tema que eu quero trabalhar com vocês hoje é Jesus é o suficiente. O tema é esse, Jesus é o suficiente. E por que eu vou trabalhar isso? Porque nós queremos ver essas questões de tudo aquilo que era parcial, foi finalizado quando Jesus veio à terra. Ele passou a régua em todos os ritos e rituais, ou pelo menos na maioria deles, que se tinha no Antigo Testamento, né? Algumas coisas que as pessoas fazem nos dias de hoje, nós queremos ver que Jesus, de fato, eliminou essas questões. Então, o tema de hoje é Jesus é o suficiente. Repita comigo, Jesus é o suficiente. Hebreus capítulo 9. Versículo 11. Hebreus 9, 11. Deixa sua Bíblia aberta aí. Vamos orar. Deus, louvamos ao Senhor por Tua palavra, pelo Teu amor e por Tua graça. Queremos que a Tua palavra fale em nossos corações e que nós possamos sair deste lugar, Pai, cientes de que o Senhor é o suficiente em nossas vidas. Nós não precisamos mais de ritos, não precisamos mais de mediador, porque o Senhor, Pai, supre tudo isso em nós. Então queremos Te louvar, Te engrandecer e agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de desfrutar a Tua palavra, o Teu amor e a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Hebreus 9, 11, diz assim, vamos ler até o versículo 28. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, e entrou no santuário uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros, e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à punição da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, e purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só foi confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem a força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com a água, lã tangida de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas,
figura do verdadeiro santuário. Porém, no primeiro céu, para comparecer por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por eles. Amém? Esse é o texto que nós iremos expor e tentar entender no dia de hoje. E por que eu escolhi esse texto? É porque se nós pudéssemos olhar um texto e aprendermos de um texto que talvez resuma toda a Bíblia Sagrada e toda a redenção do homem, é esse texto de Hebreus, é esse texto que fala sobre o sacrifício de Jesus feitos por nós na cruz do Calvário. Então, se talvez você me pedisse uma síntese do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, está aqui essa síntese, que fala o que era e o que deveria ter sido feito, e o que Cristo fez por nós, colocando fim em todos os rituais e em todos os sacrifícios, porque a Bíblia Sagrada é um compêndio de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Ainda quando no Antigo Testamento Cristo não havia se manifestado, ainda assim era sobre Cristo. Ainda no Antigo Testamento, quando Moisés falava ao povo, quando os profetas falavam ao povo, ainda assim era sobre Cristo, ainda que ele não havia se manifestado. E por que eu escolhi esse versículo para falarmos sobre essa suficiência de Jesus? Porque essa carta aos Hebreus é uma carta sem autoria, sem o conhecimento da autoria. Nós não sabemos quem de fato escreveu essa carta. Alguns dizem que foi Paulo quem escreveu, outros dizem que foi Barnabé, mas é uma carta que nós não temos de fato conhecimento de quem a escreveu, mas sabemos para quem ela foi escrita. Apesar de não sabermos quem escreveu a fundo, sabemos para quem foi escrita, e essa carta foi escrita para o povo hebreu, que você deve conhecer como israelita ou como povo judeu, né? A mesma forma que a Bíblia trata o israelita ou o judeu, esse mesmo povo é o povo hebreu. E por que esse povo é o povo hebreu? A primeira pessoa apelidada com esse nome foi Abraão. Então Abraão é o primeiro hebreu, que significa aquele que atravessa, e todos aqueles que vieram após Abraão tiveram também esse apelido de hebreu. Já no tempo dos apóstolos, as pessoas eram mais chamadas de judeus, né, por causa daquela divisão que houve em Israel. Nós vemos isso lá no livro dos Reis, né, quem está na escola teológica está vendo isso um pouco mais a fundo, que Israel se divide em dois depois que Salomão morre, e aí fica Judá e Benjamim no reino sul, e no reino norte as outras 10 tribos. Mas, pós essa divisão, ainda assim os judeus, que são ainda um povo real, né, com sangue real de Abraão, são chamados de hebreus. E por que o escritor de Hebreus escreve a esse povo? Por dois motivos. Primeiro, para animar a esse povo hebreu, porque era um povo que estava em eminente perseguição, porque a primeira igreja era uma igreja 100% judaica, 100% do povo judeu, do povo hebreu. Então, por sofrerem muitas perseguições, o escritor escreve a eles, e também para tentar desfazer algumas coisas que estavam acontecendo. Por quê? Porque devido à perseguição, alguns povos estavam abandonando Cristo como Messias e adotando outros deuses, principalmente anjos. Então alguns povos estavam dizendo que Jesus não era o Messias. Mesmo que outrora tenham crido, apostataram da fé e disseram: Jesus não é o Messias, Jesus é um anjo, como outro anjo qualquer. E alguns diziam que Jesus era menor até que o anjo Miguel.
Por quê? Porque por medo da perseguição, e a perseguição só queria uma coisa, qual coisa? Que o povo falasse que Jesus não era o Messias. O porquê perseguiam o povo? Porque eles queriam que o povo falasse que Jesus não era o Messias. Então o escritor escreve ao povo hebreu dizendo: vocês não podem cair na falácia desse povo, vocês não podem cair na heresia desse povo. Jesus é sim o Messias, e uma vez que ele é o Messias, ele cumpriu tudo o que deveria cumprir para que pudesse nos libertar de todo o pecado. Porque você sabe que o judeu espera um Messias. Apesar de não acreditar no Jesus que veio, eles continuam esperando o Messias. Mas aqueles que acreditaram, a crença e a perseguição era para que eles desacreditassem que Jesus era o Messias. Então, por isso, o escritor de Hebreus escreveu essa carta ao povo hebreu, para que eles não desistissem e não caíssem nessas heresias. E esse capítulo que lemos, ele foi dividido em algumas partes. Eu não vou reler, porque é um capítulo muito grande, mas eu quero dividir essas partes com vocês. Então, na primeira parte, do versículo 11 ao 14, ele diz que todo sacrifício anterior era feito por meio de animais, e esse sacrifício perdeu o valor. Ele diz: todo sacrifício que era feito por animais. Eles pegavam um animal para a redenção do pecado, levava ao sumo sacerdote, esse sumo sacerdote apresentava esse animal no Santo dos Santos, e o pecado do povo era apagado, através do sangue desse animal. Porque eu sempre gosto de dizer para vocês, como é que Deus nos justifica? O sangue de um inocente purifica o pecador. O sangue de um inocente purifica o pecador. Então, qual é o exemplo que eu gosto de usar para representar isso? Quando Adão peca no paraíso, talvez seja o exemplo mais claro. Quando Adão peca no paraíso, assim que ele acaba de pecar, ele olha e vê que está nu. E o que ele faz? Pega folhas para cobrir a sua nudez. E aí, quando Deus volta para ver o que Adão e Eva tinham feito, depois de dar a condenação, ele olha para eles e vê que eles estão tampados com folha de figueira. E aí o próprio Deus os cobre com pele de animal. Por quê? Se Deus cobre com pele de animal, automaticamente ele matou um animal. E o que Deus estava querendo dizer? Pecado algum pode ser extinto, a não ser que um sangue seja derramado. O sangue de um inocente cobre o sangue de um culpado. Portanto, quando Jesus morre na cruz, ele traz abolição a todo o sangue que era derramado pelo sumo sacerdote. Está comigo, irmão? Então o escritor está dizendo: o sangue que era derramado, ele perdoava os pecados? Sim. Porém, quando Jesus vem, esse sangue não é mais válido. O sacrifício do animal não é mais válido. Ele foi abolido na cruz do Calvário. Na segunda parte do capítulo 9, que está lá no versículo 15, ele diz que Jesus é o mediador da nova aliança. Primeiro ele diz: o sangue de um animal não vale mais, porque esse sangue de animal, até aquele tempo, ele servia como um mediador. Mas a partir de Jesus, o sangue do animal não vale mais, porque Jesus se torna o mediador. Jesus agora é o mediador entre Deus e os homens. Mas preste atenção nisso. Ninguém nunca foi salvo por causa do sangue do animal. Ninguém nunca foi resgatado dos pecados por causa do sangue do animal. Então, como as pessoas do Antigo Testamento eram salvas, sendo que Jesus ainda não tinha se manifestado? Elas eram salvas não porque eles criam que o sangue do animal tirava o pecado, mas eles eram salvos porque eles criam que o sangue daquele animal derramado no Santo dos Santos representava o sangue do Messias que viria sobre a terra. Então ninguém era salvo pelo sangue do animal, ninguém era salvo pelo animal. Todo mundo que foi salvo no Antigo Testamento foi salvo porque cria que viria um Messias, e esse Messias tiraria a transgressão e traria a aniquilação ao pecado do homem. Então, assim que as pessoas eram salvas. E aí o escritor do Hebreus está dizendo: o animal não é mais mediador, Jesus agora é o mediador. O animal não serve de mais nada, porque o animal é parcial. Jesus é perfeito, e Jesus agora faz mediação entre vocês e Deus.
Jesus agora pega na mão do homem, pega nas mãos de Deus e os une de uma vez por todas. Na terceira parte do versículo 16 ao 22, ele diz que a validade de um testamento só é válida a partir do momento que o testador morre. Aí ele está dizendo, enquanto Jesus não veio, o Antigo Testamento era válido. Por que ele era válido? Porque foi a lei que Deus deu a Moisés. Deus deu uma lei a Moisés, Moisés fez com que o povo cumprisse essa lei, apesar do povo nunca ter cumprido a lei 100%, porque a lei é falha, é um condutor, é um aio, como diz Paulo. Porém, agora que Jesus morreu, essa antiga aliança, esse Antigo Testamento, ele não vale mais. Por quê? Porque esse testamento, alguém morreu para que esse testamento tivesse fim e desse início a um novo testamento. Não é assim quando acontece, né, quando tem família, e aí tem lá o lote do parente, né, aí o parente que é o dono do lote morre, e aí a partir de então começam as brigas, né, no lote lá, aí começa a briga da herança, começa a briga para todo mundo ver quem tem parte de quem e tal, né, só morrer para ver quem é unido de verdade, né. Uma morte diz se a pessoa é unida ou não de verdade. E por quê? Porque ninguém pode dividir um bem de quem ainda está vivo. Ninguém pode assumir uma herança de alguém que ainda está vivo. E aí o escritor de Hebreus está dizendo, enquanto Jesus não morreu, o Antigo Testamento valia. A partir do momento que Jesus morre na cruz do Calvário, esse Antigo Testamento não tem mais validade, e Jesus inaugura a nova aliança. O Antigo Testamento não tem mais valia, Jesus agora é o suficiente, e Jesus agora valida essa nova aliança. Portanto, preste atenção, irmão, nós não estamos mais na antiga aliança. Nós não precisamos mais de sangue animal e de ritual algum para nos aproximarmos de Deus. Isso é muito importante você gravar. Nós não precisamos mais de sacrifício de animal para nos aproximarmos de Deus. Nós não precisamos mais de trazer rolinha, pombinho, cordeiro para morrer, para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Nós não precisamos mais disso, porque a antiga aliança ficou para trás. Jesus morre e dá início à nova aliança. E aí na quarta parte desse capítulo, o escritor diz, do versículo 23 ao 28, o escritor diz que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que cumpriu o sacrifício de forma perfeita, portanto nele está extinta todas as coisas. Na antiga aliança, a única coisa que o sumo sacerdote poderia fazer era levar um animal até o tabernáculo uma vez por ano, e esse animal era suficiente para trazer expiação dos pecados dos homens. Você sabe disso, né? O tabernáculo tinha suas partes, e o Santo dos Santos era a última parte, e apenas o sumo sacerdote podia entrar. Se uma pessoa normal entrasse no tabernáculo, no Santo dos Santos, ele seria fulminado automaticamente. Se uma pessoa qualquer entrasse no Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, que não fosse o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele seria fulminado. E até mesmo o sumo sacerdote, se entrasse fora do templo, ele corria risco de ser fulminado. Por quê? Porque a lei mosaica era dita que, uma vez por ano, o sumo sacerdote entraria lá com o animal e faria expiação pelo povo. Mas agora que Jesus veio, ele entrou no santuário celestial, não no terreno. Agora que Jesus veio, ele cumpriu de uma vez por todas, e essa palavra é muito importante, ele cumpriu de uma vez por todas, todos os sacrifícios que poderiam ser feitos por mim e por você. Se não fosse por Jesus, até hoje, nós não teríamos essa escolha, né? Nós somos gentios, mas se não fosse por Jesus, até hoje o judeu deveria levar um cordeiro, ou uma rolinha, ou um pombinho para fazer expiação pelos seus pecados, para perdoar os seus pecados. Hoje você entra no seu quarto, fecha a porta, ora, e você sabe que seus pecados são perdoados. Na época do judeu, não. Ele precisava levar um animal, esse animal precisava morrer, e o sumo sacerdote precisava liberá-lo. Então era cheio de ritual. Você tem que lavar suas vestes, e até o final do dia você ficará imundo. Por exemplo, a mulher no seu ciclo menstrual, ela não poderia conviver juntamente com outras pessoas.
Então, se você é mulher e você tem o seu ciclo menstrual, no tempo em que você estivesse no seu ciclo, você não poderia ficar junto com a sua família, porque você era considerada imunda. É só você ver lá a mulher do fluxo de sangue, que o sofrimento dela é que ela ficou 12 anos fora da família, longe do arraial, porque ela é considerada imunda. É só você ver os leprosos, é só você ver os paralíticos, que ficavam fora da cidade, porque eram imundos. Então, como é? Por exemplo, quando Jesus curava alguém, o que ele dizia? Pegue o rolinho, pega a rolinha, pega o pombinho e apresente ao sumo sacerdote como a lei manda. Sim ou não? Só que agora, depois de Jesus, se uma pessoa é curada, ela não precisa levar mais nada a ninguém. Agora, depois de Jesus, você não precisa pagar mais pedágio para ninguém. Se você tiver uma doença e Jesus te curar, Ele te curou. Você não precisa trazer uma oferta a quem orou para você e foi curado. Apesar que algumas pessoas fazem isso, né? Se Jesus te curar, você não precisa trazer uma oferta à igreja que te curou. Por quê? Porque agora Jesus entrou no tabernáculo celestial, que é muito mais excelente, e expiou os nossos pecados de uma vez por todas. Então preste atenção, todos os rituais no templo eram provisórios. Todos os sacrifícios no templo eram provisórios. Quando Cristo morre, Ele dá início a um novo tempo. E agora não precisamos mais de nenhum sacrifício e mais de nenhum mediador. Tudo se tornou parcial, tudo se tornou obsoleto. Nada mais nos aproxima mais de Deus, a não ser Cristo Jesus, no Santo dos Santos, expiando os nossos pecados. Então, por que é que nós não somos mais fulminados? Por exemplo, você deve conhecer alguém. Eu oro a Deus para que não tenha ninguém aqui dessa forma, né? Que cometa pecados estrondantes e vão para o altar novamente, normalmente cantam e pregam e fazem o que tem que fazer. Normalmente, coisas... Né, apareceu um tempo desses atrás na Bahia, um pregador que era faccionado com uma facção lá da Bahia, não lembro o nome da facção. E aí o cara, tem vídeos dele pregando durante o dia na rua, evangelismo, na Bahia é muito forte isso. E tem vídeos do cara matando os outros na rua também. E não é não era o velho homem, não, era o mesmo cara. Ele pregava de manhã e de tarde ele era faccionado com a facção e ele ia lá cumprir o seu papel com a facção de tirar a vida dos outros. Então, quando a polícia pegou ele, mais de 10 homicídios no nome de um pregador do evangelho, entre aspas. O cara tem vídeos dele pregando e de tarde ele troca de roupa e vai matar os outros. E por que Deus não fulminou esse cara? Como fulminaria um levita ou um sacerdote no seu tempo? Por que Deus não fulminou esse cara? E talvez, não estou dizendo que sim nem que não, a salvação não detém a mim. E talvez se esse cara se arrepender, tem salvação para ele também. Porque Cristo é um mediador entre Deus e o homem. Então você pode pecar de forma estrondante, apesar que se você nasceu de novo, você pode pecar de forma estrondante, mas uma vez, se você nasceu de novo, você peca uma e não peca mais, amém, irmãos? Se você nasceu de novo, você não é contumaz, você não é o cara pecador por excelência, né? Não é mais adorador, é pecador por excelência. Você nasceu de novo, você pecou, se arrependeu e não peca mais. Mas, hoje em dia, o cara vem, faz, isso aqui não é um altar mais, isso aqui não é um lugar sagrado mais, isso aqui não é um altar onde sobe a adoração, isso aqui é um local onde nós nos reunimos e Deus não mata ninguém, porque nós não estamos mais na antiga aliança. Então, portanto, algumas pessoas fazem para Deus, sem Deus estar no meio, por causa do sacrifício de Jesus na cruz, apesar que essas pessoas terão que pagar por isso, se não se arrependerem, amém? Então Jesus faz duas coisas, Ele é o sacrifício perfeito e Ele é o mediador perfeito. Então nós vamos ver o que Jesus fez como sacrifício perfeito. Presta atenção, como o sacrifício perfeito, Jesus fez o que era necessário para nos aproximar de Deus. Como sacrifício perfeito, Ele fez o que era necessário para nos aproximar de Deus. Então, por exemplo, todos os utensílios do tabernáculo, na verdade, e do templo de Salomão também, e do templo de Herodes, eles se tornaram obsoletos. Então, no templo de Herodes e no tabernáculo, tinha alguns artigos, por exemplo, tinha a mesa dos pães, tinha a taça da bênção, tinha o óleo da unção, tinha a menorá, tinha um altar de incenso,
tinha lavatório, e tinha talvez o mais importante dos utensílios, que era o templo, no templo que era a Arca da Aliança. Então você entrava, tinha tudo dividido bonitinho, candelabro, tinha a mesa dos pães, o lavatório e tal, e o último de todos era a Arca da Aliança. E o que esses utensílios faziam? Eles apontavam para a providência de Deus, que é Cristo Jesus morrendo na cruz do Calvário. Portanto, quando Jesus morre, nós não necessitamos mais de nenhum utensílio para nos aproximar de Deus. Então fica a sua pergunta: por que aqui na igreja aqui não tem uma Arca da Aliança? Porque não é necessário mais. Por que na igreja não tem mais um candelabro? Porque não é necessário mais. Por que nós não usamos mais talide, quipá e o chofar lá para a guerra? Porque não é necessário mais. Porque o sangue de Jesus na cruz do Calvário nos livrou de todos esses rituais. Por que é que nós não praticamos mais os rituais como os judeus praticavam? Porque nós não temos mais essa necessidade. Então aí você pode me perguntar: a igreja que faz isso então, a igreja que não faz isso, em detrimento da igreja que faz, qual é que está certa e qual é que está errada? Não é que uma está certa, a outra está errada. É que aquela que faz, não adianta de nada. É que talvez, aquela que... Obrigado, tá, mãe? Deus abençoe você. Minha mulher está morrendo, tem uma semana, gente, mas... Aquela igreja que faz, não adianta de nada. Presta atenção nisso. O candelabro não te aproxima mais de Deus. Não representa nada mais. A Arca da Aliança, vamos orar e vamos colocar o pedido de oração na Arca da Aliança. Não adianta de nada. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi aspergido na cruz do Calvário e acabou todos os rituais. Nós não precisamos mais disso. Outra coisa também que não é mais necessária, que nós vemos em muitos lugares, mas não é necessário, por isso não fazemos. Isso aqui, irmão, não é que nós somos certos e outros são errados, tá bom? Estamos expondo de forma bíblica, que Jesus é o suficiente. Olha só, outra coisa que foi abolida e nós não precisamos mais: óleo de unção. Presta atenção nisso. E por que o óleo de unção não é mais necessário? Os rituais do Antigo Testamento ficaram para trás. Então, no Antigo Testamento, o óleo de unção era para embalsamar o corpo, o óleo era para ungir pessoas, o óleo era para ungir reis principalmente e tudo mais. Mas nós temos que ficar com o Novo Testamento, certo? O Antigo não vale mais porque o testador morreu, o Novo Testamento é o que nos direciona. E no Novo Testamento nós temos alguns aspectos sobre o óleo, presta atenção. Em Marcos capítulo 6, nós vemos que os discípulos usam óleo para ungir pessoas e orar pelos doentes, correto? Marcos 6, os discípulos oram pelos doentes. Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus em ato de adoração. Em Tiago 5,14, Tiago orienta que os anciões e presbíteros unjam os doentes com óleo para a cura. E em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que o Messias virá como ungido, como óleo de alegria. Então preste atenção, se a nossa regra é o Novo Testamento, nós temos essas 4 coisas que pode se fazer com óleo, que foi feita com óleo no Novo Testamento. 3 na verdade, a oração pelo doente, nós temos também a Maria que ungiu os pés de Jesus, e temos o Messias que virá ungido com óleo de alegria. Dessas 3, qual é a única que nós podemos replicar nos dias de hoje? Nós conseguimos ungir os pés de Jesus com óleo, sim ou não? Nós somos o Messias que viremos ungido com óleo de alegria? Então qual é a única coisa que restou para a igreja fazer com óleo, se quiser fazer com óleo, esses óleos que tem aí? Qual que é a única coisa que pode ser feita? Oração para o doente. A única coisa que pode ser feita com óleo, de forma neotestamentária e de forma real, bíblica, é oração com óleo. Veio o doente, a gente pode ungir o doente com óleo e vamos orar. Se nós não tivermos olhos e orarmos, e Deus quiser curar, Ele vai curar? Sim. Não quer dizer que o óleo é que cura, quer dizer que Deus cura. Mas a orientação de Tiago se tiver alguém doente, unja com óleo para que essa pessoa seja curada. Lembrando que a cura vem se Deus quiser, ou se Ele não quiser, a cura não vem e não depende de nós. Então, por que é que nós não ungimos mais o dizimista ou o ofertante? Porque não é necessário.
quem dizima e quem oferta já cumpre o princípio. Um óleo não vai te fazer mais rico ou mais pobre. Por quê? Porque não é necessário mais. Quando você oferta, você está cumprindo um princípio. E esse princípio é que quem semeia, esse semeador vai colher. Semeia com fartura, colhe com fartura. Cumpriu o princípio, portanto, não precisa mais de unção com óleo. Não precisamos mais de ungir foto, na verdade isso nunca precisou, né? Não precisamos mais ungir utensílios de pessoas. Então, por exemplo, não estou criticando, estou expondo biblicamente. Quando nós vamos à oração à igreja e levamos a foto de alguém, de que adianta? O Espírito Santo não precisa de um ponto de contato, irmão. Vou levar uma carteira de trabalho, uma foto, uma correntinha, uma coberta. O Espírito Santo não precisa de um ponto de contato. O Espírito Santo conhece muito bem as nossas orações. Portanto, se você quer oração para alguém, ore. Se você quer interceder por alguém, interceda. Mas o Espírito Santo não precisa de uma oração com foto ou uma unção orando para aquelas pessoas que você quer. Outro tipo de unção que não é necessário mais, e aqui eu sei que eu vou criar um problema. Oração para unção ministerial. Então a pessoa vai ser ungida, a pastor, a evangelista, sei lá o quê. E aí essa unção, em grande parte das igrejas, é feita com derramamento de óleo, né? Coloca o cara e derrama óleo sobre a cabeça dele, para definir se ele é um obreiro ou não é um obreiro, se é um pastor ou se não é. Isso não é necessário. Na verdade, isso nunca foi necessário. Porque a unção era feita para reis com óleo. Então, quando nós vimos a igreja, nós não precisamos mais de orar para ninguém com óleo, ungir. Ah, você agora é pastor, derrama 4 litros de óleo na cabeça dele, quanto mais óleo você derramar. Aí alguns vão mais longe, né? Vão lá em Israel, oram pelo óleo em Israel. Outros vão lá no monte, enterram um monte debaixo da terra lá, e depois de 1 ano volta lá e tira o óleo para vir ungir as pessoas na igreja. E não adianta. Por quê? Porque nós não precisamos disso, porque Jesus é o suficiente. E o que define um obreiro na igreja não é um óleo que ele recebe na cabeça, e sim o reconhecimento que ele tem da igreja. Então eu posso trazer qualquer pessoa aqui que se acha um pastor, e talvez eu até ache que ele seja um pastor também, mas a igreja não reconhece, e eu posso derramar 5 litros de óleo na cabeça dele. Se a igreja não reconhecer, ou se Deus não instituiu, não adianta. Por quê? Porque o óleo não faz ninguém mais santo do que o outro. O óleo não faz ninguém mais santo do que o outro. O que 1 João capítulo 2, versículo 20 diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, e vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Olha só o que João está dizendo, que a partir de Jesus, você não precisa mais de coisa externa. A partir de Jesus, você não precisa de um óleo para ser ungido. Você já é ungido. A partir de Jesus, você não precisa de um mecanismo e de um ritual para que você seja reconhecido por alguém, ou para que você seja ungido para um ministério, porque você já é um ungido por Deus. Você já é ungido. Você não precisa mais de artifícios, você não precisa mais de rituais, você não precisa de nada mais do que isso. A coisa lá em casa está ruim, eu vou levar um óleo, vou enterrar no monte, e aí depois de tanto tempo eu vou levar esse óleo lá em casa, e aí eu vou fazer o povo beber o óleo, vou colocar o óleo na comida, e aí o pessoal vai ser resolvido. Ao invés de eu colocar o azeite, né, galo lá, eu vou levar o azeite, vou orar ele lá, e depois que eu orar eu vou levar lá, e quando o fulano comer o óleo, você vai ver só o que é que vai resolver, o que é que vai acontecer. Tem no encontro com Deus, normalmente, né, eu cheguei até a beber o óleozinho de azeite lá para resolver os problemas, e eu já vi uma galerinha bebendo o olhinho, o azeite lá, irmão, e sai pior, tá? Por quê? Porque o óleo não resolve ninguém, o azeite não resolve ninguém, porque a partir do momento que Jesus morreu na cruz, ele se tornou suficiente. Ele se tornou suficiente, nós não precisamos mais disso, nós não precisamos mais da Arca da Aliança. Nós podemos fazer o que quiser, irmão, presta atenção nisso. Nós podemos ir lá, pegar madeira, revestir a madeira com ouro, pegar os varais, revestir os varais com ouro, colocar dentro da Arca da Aliança, mandar alguém fazer um potezinho de maná,
Ir lá em Israel, buscar uma vara, deixar a vara florescer e colocar dentro da arca, pegar as tábuas dos mandamentos lá, escrever, talhar na pedra, colocar na arca da aliança, e não vai resolver. Não vai resolver, por quê? Porque o sangue de Jesus foi o que resolveu a nossa vida de uma vez por todas. Então, a única coisa que nós devemos fazer é entender que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e isso já é o suficiente. Nós não precisamos de óleos, nós não precisamos de artigos judaizantes, nós não precisamos nada disso, por quê? Porque Cristo é o suficiente, e Ele satisfez o sacrifício por completo na cruz do Calvário. Está comigo? Isso é Jesus como sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Agora nós veremos Jesus como mediador perfeito, que é o que o escritor de Hebreus também diz, que Ele é um mediador de uma vez por todas. E o que isso está dizendo? Que nós também não precisamos e não necessitamos de homem algum para intervir o nosso relacionamento para com Deus. O que isso quer dizer? Você não precisa de ninguém para intervir o seu relacionamento com Deus. Como funcionava o relacionamento de Deus com o povo no Antigo Testamento? Por meio de duas pessoas, profetas e sacerdotes. Assim que funcionava o povo. E como que era? O profeta pegava de Deus e passava para o povo, o sacerdote pegava do povo e passava para Deus. O profeta pega de Deus, passa para o povo, então os profetas vinham e diziam, assim diz o Senhor, Deus está dizendo, o que é isso? Alguém que Deus escolhia e passava por essa pessoa, e essa pessoa passava para o povo. Deus não se relacionava com todas as pessoas. Por exemplo, em Moisés, quando Deus queria falar com o povo com medo diz, não, mexe com isso não, deixa com que Moisés represente a gente. Mexe com isso não, você acha que está maluco? Da gente ficar lá e Deus fulminar a gente, Moisés vai lá e resolva. Aí Deus falava com Moisés e Moisés passava para o povo. E Arão era o sacerdote, então Arão pegava do povo o animal e sacrificava para Deus. Então assim funcionava a comunicação de Deus com o povo no Antigo Testamento. Mas nos dias de hoje nós não precisamos mais disso. Como é que funciona o nosso relacionamento com Deus nos dias de hoje? Simples. Como é que nós nos comunicamos com Deus? Oração e louvores. Como é que você se comunica com Deus? Você ora e Deus te ouve, te responde se quiser ou não. Você louva e o seu louvor sobe a Deus como uma forma de comunicação. Então, por isso que às vezes nós temos que ser criteriosos até no que cantamos. Lutero dizia sobre isso, dizia que o louvor tem que ser condizente com a palavra. Por quê? Porque o louvor é uma forma de apresentação a Deus, uma forma de adoração a Deus. E nós nos comunicamos a Deus através dos louvores. E como é que Deus se comunica a nós? Através da sua palavra. Então nós nos comunicamos a Deus através de orações e profecias, e Deus se comunica a nós através da sua palavra. Aí você pode dizer, mas fulano ouve mais a Deus do que eu. Fulano parece ser mais íntimo de Deus do que eu. Aí é um problema seu com Deus. Tem uma frase conhecida que diz que Deus não tem filhos preferidos, mas tem os filhos que o preferem. Deus não tem filho preferido. Ele tem o que gasta mais tempo com ele. Assim como um pai de verdade, né, uma mãe de verdade, não tem filho preferido. Ele tem talvez aquele que se identifica mais com ele e o escuta mais do que os outros. Aí, portanto, o que ele vai fazer? Ele vai talvez dedicar mais tempo àquele que o escuta mais. Assim Deus também. Nós não oramos, nós não lemos Bíblias, nós não fazemos nada, e queremos que Deus nos trate e nos responda, como responde alguém que gasta a sua vida em oração, em leitura da palavra e coisas do tipo. Então Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que o preferem. Então quem ora mais, obviamente, terá mais intimidade com Deus. Quem lê mais a palavra, quem medita mais, obviamente, ouvirá mais a voz de Deus. Então como é que nós podemos ouvir a voz de Deus hoje? Orando mais, louvando mais e aprofundando mais na sua palavra. Então eu conheço muitas pessoas que vão de igreja em igreja, porque hoje são muitas, então é self-service. Nessa rua tem 5, se eu não me engano. Até o final deve ser umas 7. Tem lá na ponta lá. Então, o que acontece? As pessoas fazem a igreja como self-service, porque querem ouvir Deus falar com ela, mas não querem ouvir Deus falar através da palavra, querem ouvir Deus falar através do profeta.
E então, abrir a Bíblia e pregar o Evangelho não é mais eficaz. A pessoa que está com o microfone na mão tem que falar. Deus está mandando te dizer que é isso, 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 isso e isso. Se não houver isso, a pessoa diz que a igreja é ruim e vai para outra, da outra esquina para ver se Deus fala. E aí nós nos tornamos mal acostumados. Por quê? Porque a forma que Deus tem de expressar a tua palavra a nós, a sua vontade a nós, é através da tua palavra. Aqui fica um alerta, preste muita atenção nisso. Tem muito tempo que eu não falo sobre isso, mas eu quero te alertar. Você precisa de uma Bíblia de verdade. Você precisa de uma Bíblia de verdade. Bíblia de verdade que eu digo papel. Você precisa. Por quê? Eu vou te dizer, isso aqui não é nem religiosidade. Por quê? Porque quanto mais você tem, quando você tem uma Bíblia física comparada com a digital vai te distrair com certeza. Você vai estar lendo a Bíblia, o telefone vai tocar e o WhatsApp vai ser mais importante que a palavra de Deus. Você vai estar lendo a Bíblia e sua notificação do telefone vai chegar e essa notificação vai ser mais importante que a palavra de Deus. Portanto, se você não tem, eu te indico hoje, vá numa livraria amanhã e compre uma Bíblia de papel e caneta, uma caneta e um marca-texto, e gaste a sua Bíblia. Mas também não adianta ter uma Bíblia e deixar na estante e pegar só no domingo. Gaste a sua Bíblia. Quanto mais sua Bíblia for destruída, esteticamente destruída, mais inteiro o seu espírito vai estar. Quanto mais rabiscada, quanto mais desenhada, escrita a sua Bíblia vai estar, mais inteiro o seu espírito vai estar. Por quê? É sinal de que você está absorvendo a palavra de Deus. Dificilmente eu conheço alguém que gasta tempo na palavra de Deus e está desorientado, perdido, sem saber se ouve a Deus, como ouve a Deus ou como não ouve. Por quê? Porque a palavra de Deus é a forma que Ele fala conosco. E não é uma leitura tentando adivinhar o que Deus quer de nós. Já viu pessoa assim? Pessoa que diz assim, eu quero saber o que Deus quer de mim. Aí abre a Bíblia aleatório. Tuf. Aí abrindo a Bíblia aleatório, cai em uns versículos aleatórios e diz aqui, ó, é o que Deus quer de mim. A antiga caixinha de promessa. Se você tem mais de, não vou revelar a sua idade, né? Mas você tem mais de 30, você conhece a antiga caixinha da promessa. Aí acorda de manhã, puxa a promessa, lê a promessa e a partir daquele dia, aquela promessa está valendo para a sua vida. Não é sobre esse tipo de leitura, é um tipo de leitura saudável, para que você não precise de intermediadores, porque você não precisa de mediador, você é mediado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, nada mais. Então, você pode confessar o seu pecado? Você deve. A outras pessoas? Sim, isso é bíblico. Tiago diz, confessai os seus pecados uns aos outros. Sim, mas não quer dizer que você vai confessar o seu pecado a mim e eu vou resolver o seu problema, irmão. Presta atenção. Não quer dizer que você vai confessar o pecado a mim e eu vou mandar você fazer alguma coisa para que essa coisa te purifique dos pecados. É que talvez essa confessar o pecado, ou confessar a tentação, vá fazer com que você resolva a sua vida e você pare de pecar. Mas não é que eu vou colocar imposições a você, ou você vai ficar na palma da minha mão. Porque você me conta um pecado, algo que você cometeu, e a partir do momento que você tem a sua vida em minhas mãos, e eu posso te ameaçar em qualquer momento? Não. Porque não existe intermediador e mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo, o homem. Não existe mediadores. Portanto, se você quer uma mediação, só Cristo pode fazer isso. Como é que você pode aprender? Através da oração, dos louvores e da palavra de Deus. Nada mais pode fazer isso por nós. Amém, irmãos? O que nós podemos aprender? Vamos a algumas questões práticas sobre essa palavra e o que ela diz aos nossos corações. A primeira coisa que nós podemos entender é que a morte de Jesus nos tornou livres e por isso não devemos voltar a ser escravos. A morte de Jesus te tornou livre e por isso você não deve se tornar a ser escravo. Escravo de quê? Escravo dos utensílios, escravo dos rituais. Você não deve voltar a ser escravo de pessoas. Por quê? Porque Jesus te fez livre na cruz do Calvário. Após a morte de Jesus, tudo se tornou obsoleto. Tudo. A arca, obsoleta. Menorá, obsoleto. Mesa de pães, obsoleto.
Quipá, talide, chofá, obsoleto. E se Jesus nos libertou na cruz do Calvário, por que nós estamos voltando a ser escravizados? Se Jesus morreu de uma vez por todas, é o que o texto diz, de uma vez por todas ele morreu na cruz do Calvário, o porquê é que nós voltamos a ser escravos desses utensílios? A arca não nos faz mais crente, o óleo não faz a oração mais poderosa, porque só Jesus é o sacrifício perfeito. Você pode pegar o seu melhor animal, criar ovelha, criar carneiro, branco como a neve, e sacrificar no alto do monte, de nada vai resolver. Porque Jesus levou sobre si, na cruz do Calvário, todos esses rituais. E quando fazemos isso, irmãos, nós estamos dizendo que o sangue de Jesus foi inútil na cruz do Calvário. Quando você faz isso, quando você usa, eu vou lá colocar a mão na ponta da aliança, e aí na ponta da arca da aliança, e aí se eu colocar a minha mão na ponta da arca da aliança, a minha vida será resolvida. Você está dizendo que Jesus morreu na cruz em vão. Por exemplo, Israel, meu sonho em Israel, de verdade, Senhor, se você quiser pagar minha passagem, eu estou aceitando, como oferta voluntária ao Senhor. Tem um sonho de lá, e eu quero, obviamente, Muro das Lamentações, Rio Jordão, tal, aquela conversa toda, obviamente eu quero ir, quero visitar. Mas o problema é que existem pessoas que vão lá e fazem disso, fazem desses lugares que tornam obsoletos o sacrifício de Jesus na cruz. Porque para eles a oração só vale se for no Muro das Lamentações. Para alguns o batismo só vale se for lá no Rio Jordão. A prova disso é que existem igrejas onde as pessoas estão enganando as outras pessoas, trazendo água da torneira de casa e dizendo que é de Israel, trazendo areia da praia de Guarapari, dizendo, eu fui lá em Israel, e essa areia aqui, um pouquinho dessa areia que você levar para casa, a sua casa será renovada. Já contei para vocês, né, alguns dias atrás, o cara foi na areia da praia, pegou a areia e voltou para casa bonitinho, e alguém filmando dizendo, pastor, pegando a areia da praia, né, para vender na igreja, e nem dá, vende. Mas eu creio que quem vai lá e compra é a frase de Paul Washer lá, né? O castigo para o falso cristão é o falso profeta. Então quem compra merece ser extorquido, porque está tornando obsoleto. Se Jesus morreu na cruz do Calvário e eu tenho acesso a Ele como meu mediador, para que eu estou comprando areia de Israel? Se Jesus morreu na cruz e a partir do momento eu posso orar em qualquer lugar que eu estiver, como Paulo orienta os homens a orar em todos os lugares com as mãos para o alto, para que é que eu vou querer ir em Israel só para orar no Muro das Lamentações, e a partir daquele momento no Muro das Lamentações, a minha vida será transformada? Não volte a ser escravo, porque Jesus é o suficiente, Ele já te libertou. Segunda coisa, a forma que você se relaciona com Deus irá ditar a forma que Deus se relaciona com você. Forma que você se relaciona com Deus irá ditar a forma que Deus se relaciona com você. E aqui não é barganha, tá bom? Não é, Deus, eu vou te dar para você me dar em dobro. Deus, eu vou fazer por você para você fazer por mim. Mas é a forma de relacionamento. Por exemplo, na oração lá de Mateus 6, o que Jesus diz? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, da mesma forma que você se relacionar com o seu próximo, você está se relacionando com Deus, e Deus está se relacionando com você. Então não adianta você querer ter uma vida cheia de Deus, cheia do Espírito, sendo que você não tem relacionamento com Ele. A mesma forma que você o tratar, você será tratado. Não adianta você querer passar dias e anos sem orar, e depois querer que Deus resolva a sua vida com uma oração de 5 minutos. E aí é que eu digo, sobre não ser fácil orar. É fácil orar? Não. Irmão, 10 minutos de oração é perrengue. 10 minutos de oração ajoelhado, na idade que a gente está, né, o joelho já não cede mais, já não responde.
Você não consegue se bobear nem levantar. Só que isso não nos dá direito de negligenciar a oração. E aí eu gosto de usar a frase, talvez você não consiga ficar 10 minutos orando continuamente, de forma ininterrupta, mas não ouse ficar 10 minutos sequer sem orar. Talvez a sua oração vai ser picada de 3 em 3, de 5 em 5, de 7 em 7, mas não ouse ficar 10 minutos sem orar. Por quê? Diz, eu não sei orar direito, eu não sei como eu oro, eu não sei como eu me expresso, eu não sei o que eu faço, eu não sei como é que age dessa forma ou daquela. Não fique 10 minutos sem orar. Vai adaptando a sua oração, a forma da sua vida. Aí eu disse semana passada sobre a pessoa que quer acordar de madrugada para orar, dizendo, eu vou acordar 3 horas da manhã para orar, mas não consegue entregar uma oração saudável meio-dia. Aí a oração das 3 da madrugada é toda bagunçada. Acorda de manhã para tentar cumprir algo que não consegue cumprir. Porque o que é mais útil? Orar meio-dia com a mente sã e de forma inteligível, ou orar 3 horas da manhã falando nada com nada? Então, se você consegue orar de madrugada, ore quantas vezes você conseguir. Mas se você não tem o hábito de orar de madrugada, comece orando de manhã. Uma oração saudável, uma oração inteligente. Leia a sua Bíblia. Eu não consigo, a vida é corrida demais para eu ler Bíblia. Leia no trajeto do trabalho, leia na hora do almoço, leia enquanto está preparando a janta, não sei, ache um momento, mas não deixe de se relacionar com Deus. Sabe por quê? Não faz sentido você querer e dizer que está indo para um céu onde tudo é Cristo, e não conseguir viver uma vida na terra, passando 5 minutos com Ele. Você sabe que você está vindo à igreja, onde nós estamos dizendo que a salvação é eterna, e você vai passar o resto da sua vida ao lado de Cristo, né? Sabe disso? E como é que você vai passar a vida toda ao lado de alguém que você não consegue passar 5 minutos que seja? Portanto, você precisa aumentar o seu nível de relacionamento para com Deus, para que você não caia nas barganhas do mundo. Ore mais, jejue mais, leia mais a sua palavra. Jesus é suficiente? Sim, mas talvez Ele não está te respondendo porque o seu relacionamento com Ele é contraditório. Você só o busca quando você precisa, você só corre atrás quando você precisa de um milagre, e não é assim. O nosso relacionamento com Ele deve ser perpétuo e contínuo. E o terceiro ponto, para nós finalizarmos, Jesus é o suficiente, e nós precisamos demonstrar isso com a nossa vida. Ele é o suficiente, e nós precisamos demonstrar isso com a nossa vida. A Bíblia é recheada de versículos que nos chama a conhecer a Deus. Oséias 6 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, porque nós devemos conhecer a Deus o máximo que nós pudermos. Nós devemos demonstrar que Ele é suficiente através da nossa vida, por causa do conhecimento que adquirimos, e demonstrar isso para as pessoas, demonstrar em nosso relacionamento que Jesus é o suficiente. Você não precisa mais de ritual, você não precisa mais de artifícios, você não precisa mais do amuletozinho, você não precisa mais de nada para que você se comunique com Deus. Você não precisa mais da chave da não sei o que, você não precisa mais do óleo do não sei o que, você não precisa mais de nada. Por quê? Porque a sua vida tende a demonstrar que Jesus é o suficiente. Não se apegue em nada, não se perca nas falácias do mundo. Eu preciso de cura, tudo bem, ore a Deus para que possa te curar. Busque alguém de confiança, se você precisa se desabafar, se você precisa conversar, busque alguém de confiança, mas não precisa de ritual, não precisa do manto sagrado, da marca santa, não. Nós não precisamos disso, porque Jesus é o suficiente em nossas vidas. O que Ele fez por nós na cruz do Calvário foi o suficiente. Aí eu preciso ouvir mais a voz de Deus. Mateus 6, a oração, quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, Ele diz, entra para o teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te ouve em secreto, te recompensará publicamente. Eu preciso ouvir mais de Deus, vai para o quarto.
Vai orar a Deus e buscar dele alguma esperança. Ah, mas parece que Deus não está me ouvindo. É o que nós falamos semana passada sobre sofrimento. O fato dele não estar te respondendo não quer dizer que ele não está te ouvindo. Eu vou falar com você assim, ó. Abre essas aspas comigo. Eu falei sobre sofrimento semana passada e pensa numa semana sofrida. Na terça-feira eu achei que, assim, ó, não dava mais. E o único caminho que eu tive foi tentar colocar em prática o que eu ensinei na semana passada, dizendo, eu ensinei que o sofrimento vai vir e a oração talvez não vai ter resposta, eu vou ter que orar mais para ver se eu encontro resposta. Porque o mal do cristão é parar de orar quando não chega a resposta. O mal do cristão é procurar o plano B quando o A parece que não deu certo. Porque é essa a nossa questão, né? A gente tem o plano A, mas a gente entrega na mão de Deus e diz, Deus, está aí, tá? Mas se não der certo, o Senhor me fala antes, porque eu já tenho um contato para ligar lá e resolver o meu problema. Mas nós não devemos ser assim, porque Jesus é o suficiente. Não há homem na terra que possa fazer mais do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não há mais ninguém na terra que possa fazer isso. Talvez é difícil para nós vivermos sem alguma coisa a pegar. Talvez seja difícil a nós ter alguma coisa para encostar. Um ritualzinho novo para fazer. Mas nós devemos aprender que nós não precisamos de mais nada, porque Jesus na cruz do Calvário cumpriu todas as coisas. E apesar de às vezes aparentemente não conseguirmos enxergar, Ele continua fazendo por nós. E ainda que não seja na terra, ainda que não seja o hoje, mas Ele continua trabalhando por nós, em sua eficiência e em sua suficiência. Jesus é o suficiente, e você não precisa de mais nada. Fica de pé no seu lugar. Eu vi essa frase há um tempo atrás, e é uma frase que toca o meu coração, que é: Jesus é a resposta para as perguntas que nós nem sabemos formular. Jesus é a resposta para as perguntas que você nem sabe formular. Então, se você, aparentemente, Jesus parece que está longe, Ele ainda continua sendo essa resposta. Deus, eu não sei o que falar, eu não sei o que orar, eu não sei. Ele continua sendo essa resposta. Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu já fui na igreja A, na igreja B, já liguei para o meu amigo lá, pastor, já liguei para o bispo, já liguei para o apóstolo, já liguei para o vice-deus, e ninguém tem solução para mim. É porque Jesus é a resposta de todas as perguntas que você nem sabe fazer. Talvez o que Ele quer de você não é que você ligue para o A e para o B. Talvez o que Ele quer de você é só que você volte-se para Ele. Para que você entenda, para que você ouva, para que você absorva. E descanse nele. É o que aconteceu com Jó lá, quando Jó estava cheio de complexo. Aí quando Deus chega e começa a desafiá-lo, e dizer: onde você estava? Você está cheio de perguntinhas, mas onde você estava onde eu colocava limite entre os mares? Onde você estava onde eu coloquei onde eu coloquei limite entre as fronteiras do céu e da terra? Aonde você estava onde eu colocava as estrelas do céu? Aonde você estava? Aí Jó olha e fala: não sei. Porque Ele é o suficiente. Ele é o suficiente para nossas vidas. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, nós louvamos ao Teu nome, Jesus. O Senhor é digno de receber a nossa adoração, Pai. O Senhor é o suficiente em nossas vidas. Nós não precisamos de objetos, nós não precisamos de artifício, nós não precisamos de nada para nos aproximar do Senhor, Jesus. O Senhor, quando morreu na cruz do Calvário, Pai, o Senhor transformou todos os sacrifícios obsoletos, todos os rituais obsoletos, e nós não precisamos de nada mais disso, Pai. Nós não precisamos mais de buscar coisas estéticas, nós não precisamos mais de buscar coisas externas, Pai, porque tudo que precisamos está dentro de nós.
Nós somos a habitação do Teu Espírito, Pai. Nós somos a habitação onde o Senhor achou graça e misericórdia através de nós, e o Senhor quis habitar em nossos corações. O Verbo que se fez carne tabernaculou entre nós, Pai. E por isso nós estamos aqui para louvar e bendizer ao Teu santo nome, declarando que o Senhor é santo, declarando que o Senhor é digno, Pai, de receber a nossa adoração. Não nos deixe perder com coisas superficiais, não nos deixe perder com coisas materiais, Pai. Pai, não nos deixe perder com coisas que o mundo está nos oferecendo. Meu Deus, que alguns lugares estão nos oferecendo, dizendo: se Jesus não está te respondendo, essa é a resposta. Se Jesus não está atentado a você, essa é a resposta. Não nos deixe cair nisso, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o suficiente em nossas vidas. O Senhor, meu Deus, é o princípio e o fim. O Senhor é o alfa e o ômega. O Senhor é a resposta para todas as questões de nossas vidas. Então, por isso, Pai, trabalhe em nossos corações, nos ensine a sua suficiência, para que nós possamos viver dia após dia, adorando e bendizendo o Teu nome, e dando graças, aprendendo do Senhor, Pai, que o Senhor é Deus sobre nós, e isso basta. Aprendendo do Senhor, Pai, que o sacrifício na cruz do Calvário foi de uma vez por todas, e nós não precisamos de mais nada, porque o Senhor é Deus sobre nós, em nome de Jesus. E se você pode, aplauda Jesus, exalte o nome dEle.